Boa noite. Vamos dar início à entrevista do presidente Mário Bittencourt, do técnico Fernando Diniz. Inicialmente, o presidente vai dar uma palavra com vocês, depois eu passo para as perguntas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa coletiva. Primeiramente, aproveitar, ele já saiu, mas para parabenizar o Felipe Melo também, pela marca de 100 jogos e por ter aceitado o desafio, né, em 2022, quando eu liguei para ele e eu chamei para vir vestir a nossa camisa. Ele, sem dúvida alguma, foi um dos jogadores que trouxe para nós, né, esse peso para a gente poder conquistar. Então, às vezes a gente não se recorda das coisas, mas a gente estava ali ainda no último ano da primeira gestão nossa, já vinha fazendo um trabalho muito bom de reconstrução do clube, porém entendíamos que precisávamos conquistar, ganhar títulos, né? E por uma decisão nossa do departamento de futebol, fomos buscar jogadores que fossem capazes de nos ajudar a subir essa escada. E o Felipe foi um dos primeiros que a gente fez. E na nossa primeira conversa para decidir a camisa dele, ele queria um número no momento que a gente não tinha disponível. Eu ofereci a ele o número 52, porque naquele ano fazia 70 anos do nosso título mundial. Ele aceitou e 20 minutos depois mandou um WhatsApp para mim com toda a história do nosso título mundial. Ele foi para o computador para estudar, para saber que camisa ele estava usando. Então, só para vocês entenderem o que é o Felipe Melo. Por isso é que ele tem 41 anos de idade e se dedica, se entrega dessa forma, como se estivesse começando a carreira. O segundo motivo de eu estar aqui, não menos importante, segundo apenas na cronologia, e ao lado do Fernando, para dizer a vocês que na data de hoje a gente teve à tarde o prazer de assinar a renovação do contrato dele até o final de 2025, que é um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho, e para deixar muito claro a todos vocês que durante todos esses 2 anos que ele está aqui, a gente sempre esteve muito satisfeito e muito feliz, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão do trabalho, mas que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né, e já vinha projetando isso, e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, bicampeão estadual, que já nos deu tantas alegrias, que continua nos dando e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube, e especialmente porque a gente tem muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Para isso, assim, vou ficar à disposição para perguntas, o Fernando também, mas hoje, como diz a música da nossa torcida, hoje é uma noite muito especial. Uma noite de 100 jogos do Felipe Melo, uma noite de classificação e uma noite de renovação, né, e prolongamento do contrato do nosso treinador, que é o nosso treinador campeão da Libertadores. É isso por enquanto, boa noite. Obrigado, James. Boa noite, Fernando, boa noite, Mário. Desculpa. Queria perguntar para o Fernando, inicialmente, o significado dessa renovação, principalmente no momento em que, recentemente, em alguma oscilação do time, isso significa uma demonstração de confiança no seu trabalho, de continuidade, né, Mário? Eu queria que, de repente, você falasse em cima disso também, porque a gente ouve, em alguns momentos, quando a coisa não vai tão bem, um questionamento ao trabalho do treinador, e desde muito tempo atrás você sempre demonstrou que gostaria que o Fernando significasse até um trabalho mais vertical no Fluminense, de filosofia de trabalho, enfim, de que isso transcende até os resultados que possam estar vindo ou não. E para você, Fernando, o que significa essa renovação? Se eu não me engano, vão ser 4 anos no total, até 3,5. 3 anos e meio, né? Que não é comum também no futebol brasileiro, né? Obrigado.
Então, eu acho que vai muito daquilo que eu falei sobre a estabilidade da gestão, sobre o que a gente acredita, né? Eu acho curioso, né? E que não é uma crítica, não, mas eu estou há 25 anos no Fluminense, né? Somados meus períodos como estagiário, advogado, vice-presidente de futebol, e como presidente já há 5 anos, quase 5 anos. O que a gente mais ouve no futebol brasileiro é que se dá pouco tempo de trabalho, que não se dá oportunidade, que se tira os treinadores a cada 2, 3 derrotas, né? Eu já dei algumas entrevistas para vocês, algumas coletivas para vocês, dizendo ao longo da gestão que normalmente a dispensa de um treinador, a interrupção de um trabalho se dá por 3, 4 resultados ruins em sequência, mas se esquece todos os outros 50 bons resultados anteriores. E um trabalho, seja de um treinador, seja de um atleta, seja de um jornalista, seja de um advogado, aqui na função de presidente, ele não pode ser medido num curto espaço de tempo. Ele tem que ser medido num período longo, né? E talvez as pessoas se esqueçam, mas a gente também passou dificuldades aqui em 2022, já com o Fernando, tivemos uma sequência de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro muito duras, mas terminamos em 3º lugar, fazendo uma campanha linda. Em 2023, a gente teve um momento difícil na própria final do campeonato, que a gente teve uma derrota na primeira partida, se recuperou depois, até contra o Volta Redonda na semifinal, né? Na Libertadores do ano passado, vejam vocês como é o futebol, né? Eu estou falando aqui isso para que as pessoas que estão fora entendam que a gente olha o contexto, a gente olha rodada a rodada, a gente olha a pontuação, a gente olha o que a gente fez ano passado e compara com esse ano. Ano passado a gente jogava um futebol, naquele momento da Libertadores, encantador. Mas nos classificamos em primeiro do grupo, com um empate no Maracanã e saímos daqui vaiados, talvez todos vocês se lembrem. E hoje, nós já temos mais pontos do que tivemos na primeira fase da Libertadores do ano passado. E talvez nos classifiquemos aí, se a gente ganhar na semana que vem, como o 3º melhor primeiro. E não necessariamente estamos performando com tanto encantamento como naquele momento. Entretanto, nós também temos uma sequência de lesões muito grande. A gente vem de uma temporada onde a gente jogou 70 e tantos jogos e jogou o Mundial e não teve as férias no mesmo período todo mundo, teve dificuldade na pré-temporada. Então, assim, o trabalho ele é visto dessa forma, né? Ele, obviamente que a gente não fica feliz, muito menos ele, que é o treinador, que treina o time todos os dias exaustivamente. Óbvio que a gente não fica feliz às vezes com o desempenho, com a performance. Às vezes a performance não se coaduna com o resultado e vice-versa, né? Às vezes a gente tem um resultado que não tem a performance tão boa, às vezes tem uma grande performance e tem um bom resultado. Mas a gente tem que olhar o trabalho como um todo. E assim, a gente tem que se orgulhar de poder ter um clube do tamanho do Fluminense, com as conquistas que o Fluminense tem recente, e tentando fazer algo que a gente sempre cobrou no futebol brasileiro, que é dar a oportunidade do treinador trabalhar e, quando as coisas não estão indo bem, dar a oportunidade do treinador se recuperar, né? Porque não é possível que a gente tenha conquistado até o momento da história do clube, né, o título mais importante da história do clube, que 2 meses depois esteja tudo errado, né? Então a gente que está dentro sabe que não está errado, sabe que o trabalho está sendo bem feito, bem construído, principalmente com honestidade e com suor, um afinco, né, cada dia mais dedicado, né, e enfrentando as dificuldades normais do futebol. Não sei quanto acabou o jogo, mas eu vi agora há pouco ali com o Daniel Perpétuo, até poucos minutos atrás, o Atlético Mineiro estava perdendo do Sport Recife, aí, acho que de 1-0, se classificando, mas perdendo. O futebol brasileiro é muito equilibrado hoje, muito difícil, né? Hoje tivemos a final que o Atalanta ganhou, por exemplo, de um time que não tinha perdido nenhum jogo, né? E acabou sendo derrotado praticamente que por goleada numa final importante. Então, aqui é dolorido, né? O dia a dia, a gente é avaliado quarta e domingo, né? Toda quarta e domingo a gente é colocado em xeque. Enfim, é isso, acho que a resposta vai no sentido da estabilidade, em acreditar no trabalho, acreditar no que a gente vem fazendo e dar o direito do treinador seguir conosco. Então, o motivo a questão da renovação para mim é um motivo de muita alegria. Eu me sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense desde quando eu joguei aqui. Foi uma casa que sempre me acolheu bem. 2019 também me acolheu muito bem. E de
2022 para cá, com mais, usar uma palavra que o Mário falou agora, coisa mais harmônica e mais estável, mais estruturado, a gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos. E um dos personagens mais importantes é o próprio presidente, que toma risco, que trabalha muito e que entrega o melhor para o clube. Por duas coisas: apaixonado pelo clube, porque é muito competente, e audacioso para fazer também. Semana passada eu já falei para vocês que a gente... essa interlocução com a torcida é uma coisa que quem trabalha no futebol tem que procurar, para o ambiente ficar melhor, passar informações melhores e não deformar a opinião da torcida, porque às vezes cria uma coisa negativa que é difícil não adentrar o CT. Em termos de resultados, se você olhar racionalmente, esse ano é um ano que a gente tem trabalhado muito por conta da Libertadores do ano passado, do vice-mundial. Isso tem um impacto sobre o time, não só na questão de voltar depois, mas todo mundo, e a própria torcida, todo mundo quer assim, relaxar um pouco em relação àquilo, aproveitar um pouco daquilo. E o futebol não dá para você aproveitar muito. Você tem que aproveitar trabalhando e melhorando. E eu acho que agora um mês para cá, mais ou menos, o Fluminense está pegando uma outra espiral de subida. Internamente percebi isso nos treinamentos, os resultados também têm acontecido. Você pegar os últimos 4 jogos, a gente venceu 3 e perdeu um para o São Paulo, que era um jogo dos últimos 5. Assim, naturalmente, a gente teria um jogo, se fosse uma coisa normal, teria vencido o Atlético Mineiro, e o jogo do São Paulo não era um jogo para perder. Então, de 5 jogos, a gente teria vencido 4. Mas dos últimos 5, nós empatamos 1 e ganhamos 3 e perdemos 1 fora de casa. Então, as coisas começam a fluir. E, internamente, é um trabalho que a gente faz com muita entrega para que as coisas aconteçam. Nesses momentos de descida, eu estou falando que a equipe começou a temporada bem. Ao contrário, com muita estabilidade, fizemos alguns jogos muito abaixo da crítica. E a gente tem que ser criticado por isso. O que não pode é que o Fluminense sirva um pouco de exemplo para a gente avaliar todo mundo. Eu sei que não deve mudar muito a avaliação de vocês, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Para a gente poder ter uma relação, uma coisa mais verdadeira, não é invenção. O que o Mário falou é verdade, a gente tem hoje 11 pontos já na Libertadores. O ano passado, quando a gente jogou contra o Sport Cristal, na realidade a gente não estava encantando nada. Aquele foi um dos momentos mais difíceis da nossa temporada. E aí, um monte de coisa, que tinha problema interno no grupo, aí começa aquela coisa, um monte de coisa que não tem nada a ver, que não corresponde à realidade, aí vai para a torcida também foi fazer protesto no CT, e a gente soube se fechar internamente, melhorar e avançar o ano passado, como a gente está fazendo esse ano. Isso vale assim, essas colocações que eu estou fazendo agora, já fiz semana passada, vai assim, no coração da torcida. Porque a gente, sem a torcida, a gente é muito fragilizado. A gente fica muito frágil. No fundo, a gente é muito frágil. A torcida é o coração do negócio, é o nosso principal craque. E quanto mais eles vêm e nos incentivam, a gente fica mais forte. Tudo que a gente faz é para entregar essa alegria para o torcedor. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar dessa forma, é bom para a gente ir esclarecendo e criar contrapontos para que a torcida ela acredite mesmo no time, porque assim, trabalho e dedicação de todo mundo, pode ter certeza. E repito, para mim é uma coisa uma coisa que me motiva todo dia vir trabalhar, ganhar, e principalmente quando ganha jogando bem, que nem foi o caso de hoje. O time não jogou muito. Jogou razoável e ganhou o jogo, mas ganhou, um resultado importante. E quando ganha, joga bem e a torcida sente orgulho do time, para mim isso é um prazer que não tem preço. Então assim, a minha renovação, ela me deixa muito alegre. Eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense, mas muito feliz mesmo. Tá? E a minha família, que embora fique em São Paulo, também compartilha dessa felicidade. A gente consegue suportar a distância de uma maneira boa, porque o Fluminense é uma casa que é a nossa casa, é a casa também da minha família. Então, para mim é muito bom poder estar aqui. E eu quero, de fato, fazer melhor do que eu fiz até agora, junto com todo mundo, para a gente conseguir coisas novas para o Fluminense, que essa é a intenção de todos nós. Boa noite, Mário. Fernando Diniz, aqui à direita, Vitor Lessa, Jornal da Capital 1902. Mário, agora a gente está chegando aí quase em junho, já uma reta final ali de primeiro semestre.
já dá para fazer um balanço em relação à formação do grupo, do que deu certo e do que não deu certo, para a gente ter uma noção de qual será a postura do Fluminense nessa próxima janela de transferências, se além da chegada do Thiago Silva, a tendência é chegar mais jogadores para suprirem possíveis necessidades que não foram supridas agora com a chegada desses reforços. E ao Diniz, Diniz, você chegou no seu auge, esportivamente falando, pelo menos a carreira, a conquistar a Libertadores. E agora você sente que talvez a cobrança em cima de você é tão forte quanto era antes, por ter alcançado o ápice e agora ter essa responsabilidade de manter o Fluminense brigando pelos grandes títulos? Você acha que isso gera uma pressão ainda maior sobre o seu trabalho? Bom, Vitor, boa noite. Primeiramente, esse tipo de avaliação que a gente faz, ele não é uma avaliação. Em meio de temporada não se faz uma avaliação se deu certo ou se deu errado a temporada, porque ela não acabou. Né? No meio da temporada a gente faz uma avaliação se a gente está precisando de alguma peça extra, ou por causa de uma lesão que a gente perca, ou por causa de alguma perda que a gente possa ter por venda, né, de atleta. A princípio, nesse momento, diria para você que com a chegada do Thiago Silva, se o grupo se mantiver do jeito que está, a gente está muito satisfeito com o que tem no grupo, e a princípio a gente não faria nenhuma contratação extra, a não ser uma grande oportunidade, que eu sempre digo, às vezes a gente tem uma grande oportunidade, no meio da temporada a gente faz. Mas, enfim, diante de todas as lesões que a gente teve recente, diante do, como o Fernando falou, de que o time no início do ano não estava performando como a gente deseja, e que a gente ainda esteja numa crescente, e a gente aqui olha muito como contexto, como todo, né, como grupo. Às vezes, e aí também aqui não é uma crítica porque vocês não estão no dia a dia conosco, mas às vezes tem jogadores que podem não estar aparecendo, que estão performando muito bem para o externo, mas estão performando muito bem internamente, estão nos ajudando nos treinos, né? Eu ontem estava vendo um pedacinho do treino e pensando nisso, né? O quanto é bonito, né? Você vê jogadores que estão ali sem a titularidade, se dedicando no treino como se titulares fossem, e isso faz com que aumente a competitividade do time titular. Não é fácil você ter um grupo de 30 jogadores de alto nível e o treinador só pode colocar 11 para jogar. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso, assim, não tem, nesse momento a gente não fala sobre nenhum nome específico para frente, e vamos avaliar, obviamente, com o crivo do Fernando, com a avaliação dele, mas estamos muito, muito tranquilos. Eu acho que todo time que ganha, existe uma pressão maior para que aquilo se repita. Isso é natural e está acontecendo aqui no Fluminense, obviamente. A gente percebe até quando vai jogar fora, principalmente jogos de Libertadores, que existe um outro tipo de acolhimento, outro tipo de reconhecimento, outro tipo de preparo das equipes que jogam contra a gente. E isso é uma coisa boa, porque para não ter isso era não ter ganho. Quando ganha, é isso que acontece e isso obriga ainda mais o time a melhorar. E a gente sabe que a gente precisa melhorar. E a gente está trabalhando nesse sentido, a gente está todo mundo consciente que a gente tem que melhorar e o trabalho está sendo nessa direção. Tem uma coisa, o que eu estou contente com o time é a gente saber se juntar nesses momentos mais difíceis. Igual o Mário falou na outra resposta que ele deu, a gente teve momentos de baixa em 22, em 23 tivemos pelo menos 2. Nosso início do ano passado, se você lembrar, eu sei de maneira especial, Vitor, a gente recebeu um monte de crítica. Quando começou, mais um monte, para refrescar a memória de vocês, da preparação física, que talvez vocês esqueçam. A gente ficou 2 meses e pouco para voltar, 2 meses, uma coisa assim, a gente foi super criticado. E terminamos o ano sem nenhuma lesão. Então, quer dizer, o planejamento foi muito... Mas naquele momento pontual, a gente cria um ambiente tóxico que parece que a gente fez tudo errado, como se tivesse alguém preguiçoso ou desleixado, e foi tudo muito pensado e muito discutido. Então esse foi o primeiro de 23. Depois, no meio da temporada, a gente teve outros. A gente teve aquele período que a gente ganhou aqui, que a gente perdeu a primeira semifinal do Volta Redonda. Já tinha perdido, perdemos 2 vezes o Volta Redonda, do estadual. Empatamos o jogo aqui com um jogador a mais, contra, acho que o Boa Vista. Então teve oscilação no começo, aí depois a gente ganhou o estadual de uma maneira muito bonita, histórica,
E aí aquilo aí emendou com 5-1 no River, a estreia na Libertadores, e aí teve aquele momento. E depois a gente sofreu uns 2 meses e meio, com lesão também, fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Flamengo, foi um período sem ganhar no Brasileiro, e aí a gente foi se rearranjando dentro do campo, internamente, e os resultados depois começaram a aparecer de novo, e a gente oscilando muito no Brasileiro e jogando bem na Libertadores, e que culminou com o título. E essa pressão, ela vai existir. E a gente tem que saber acolher a pressão, o desejo do torcedor de continuar ganhando. E time grande é isso. E time grande que passa por momentos de excitação e de conquista, a gente tem que procurar todo mundo melhorar. Melhorar e saber, em relação à torcida, é saber absorver tudo que vem de fora. No momento de baixa, as críticas, que elas são muito bem acolhidas, e nos momentos de alta também, saber acolher aquilo que é elogio e estar sempre melhorando. E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer bem, principalmente nesse momento, de acolher aquilo que vem de fora e procurar melhorar e entregar bons resultados. Diniz, Silene do canal Flu News. Eu queria que você avaliasse o jogo de hoje. Você estava meio sumida, não? Do sumida. Os problemas. Eu queria que você avaliasse, porque as pessoas fazem uma avaliação das coisas assim, muito simplista. Então é aquela coisa, nós somos seres humanos, nem todo dia a gente está bem. Então você lida com seres humanos e são 11, 12, 20, 22 jogadores. Então é aquela questão. Joga-se com não sei quanto de posse de bola e às vezes o Fluminense não ganha, empata, toma uma virada. Às vezes a gente, como Colo-Colo, de repente ficou naquele jogo, aí uns dizem, não jogou bem, mas ganhou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, das suas escolhas, com relação à sua avaliação do profissional, que às vezes as pessoas falam sobre as suas mudanças de posicionamento, porque eu acho que, até pela sua questão de técnico e profissional de formação psicológica, que você também tem que avaliar o profissional como pessoal, emocional, físico. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas questões, porque as pessoas avaliam assim, o fulano, o Beltrano, jogou mal, jogou bem. E o que é tão importante? Né? O Fluminense está passando de fase. Como você bem lembrou, no passado a gente teve milhões de problemas, não jogou assim tão bem e passou. Eu queria que você desse uma avaliada nesse sentido, porque criticar é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria técnico de futebol, né? Eu queria que você desse uma avaliada nesse sentido. Assim, você acha que o Fluminense... Hoje eu achei o Fluminense um pouco mais insistente, melhor. O que você pode avaliar nessa questão? Está melhorando? E as questões também do departamento médico influenciaram nesse começo? Eu acho que o Fluminense está melhorando, está numa crescente, oscilando. Se falar especificamente do jogo de hoje, a gente ganhou, podia ter ganho até de um placar maior, mas poderíamos ter jogado melhor. A gente tinha um placar de 2-0, o jogo foi um pouco mais moroso do que eu achei que devia ser, e tivemos muito erro técnico também, que prejudicou um pouco o andamento do time. Mas, de maneira geral, acho que a gente vem evoluindo, principalmente nesse último mês, e os resultados têm acompanhado essa evolução. Em relação às minhas escolhas, é sempre pensando no melhor do Fluminense. Hoje, por exemplo, a gente, na minha avaliação, não jogou tão bem e jogamos com um time bem, sim, tradicional. Né? 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, um meia, 2 pontas, um centroavante. E não fez uma partida, na minha avaliação, nós jogamos contra o Cerro Porteño melhor do que hoje. Muito mais contundente, um jogo mais duro, um jogo mais difícil, um jogo que tinha um peso muito importante. E essas são as avaliações. A avaliação interna é uma avaliação muito mais criteriosa. Essa formação de opinião que eu acho, eu insisto, sempre que eu posso, insisto para a gente procurar formar a melhor opinião do torcedor. A gente pegou um grupo bem difícil na Libertadores. Bem difícil.
e com equipes muito tradicionais, acostumadas a jogar a competição, e o Fluminense, repito mais uma vez, quando é recebido, esse ano foi recebido de uma maneira muito diferente do ano passado. Um acolhimento diferente, uma atenção diferente, os times com uma gana de tentar vencer o Fluminense diferente. Eu acho que a gente conseguiu performar muito bem na Libertadores, os jogos difíceis que a gente teve. Então, de maneira geral, eu acho que a gente está crescendo e a gente espera que assim continue. A gente vai trabalhar muito para melhorar cada vez mais. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mário. Eu queria fazer uma pergunta até sobre a longevidade do trabalho e também sobre o que pauta o seu trabalho sempre. Você sempre gosta de dizer que o foco do seu trabalho são as pessoas, são os jogadores, é o ser humano. Hoje a gente teve um episódio dentro de campo que fala muito sobre o ser humano também. John Kennedy voltou a marcar depois de um tempo em que ele não estava nem jogando bem e até foi afastado por indisciplina. E é um jogador que ninguém desistiu, nem você, nem o Mário. E também fala um pouco sobre como vocês valorizam as pessoas. Então eu queria que vocês falassem, tanto o técnico quanto o dirigente, sobre o quanto esse gol hoje, ou a partida, o retorno do John Kennedy, pode ser importante para o Fluminense e também para ele. Obrigado. Então, o cara falou, né? Eu vou falar primeiro. Então, eu acho que esse retorno do John, que já é, sei lá, segunda ou terceira vez em que a gente o abraça, mas é muito importante que as pessoas entendam que esse abraço ele vem após a repreensão que a gente deu, e que eu creio que foi entendida em grande parte pelas pessoas, porque o Fluminense tem uma divisão de base muito qualificada, né? Já há muitos anos. O Fluminense é um formador de pessoas, né? De jogadores e principalmente de pessoas. E quando a gente tem, né, dá uma nova oportunidade a um jogador, depois de um ato de indisciplina, a gente está trabalhando muito mais para salvá-lo do que se preocupando especificamente com as questões da instituição. Porque o Fluminense vai fazer outros John Kennedy ao longo da sua história, como já fez para trás, como fará para frente, né? Como fez o Marcelo, como fez tantos outros jogadores que jogam aí pelo futebol mundial, grandes jogadores. E o mais importante, como disse Felipe Melo aqui mais cedo, é que o John Kennedy possa ser não só um grande jogador, mas também no futuro um exemplo para os filhos dele e para outros atletas jovens. Então a gente fica muito feliz que ele tenha retornado, que ele tenha entendido que era importante o momento que ele passou, e a gente espera que ele se mantenha dessa forma, né? E o que a gente diz muito para ele internamente, nós temos a nossa parcela de contribuição, mas quem tem que querer é ele, né? Quem tem que querer se ajudar, quem tem que querer se salvar é o próprio atleta, né? Isso aí não é só com relação ao atleta profissional de futebol, isso é com relação à vida como um todo, né? Qualquer pessoa que tenha um problema de ordem pessoal, de ordem comportamental especialmente, ela precisa buscar ajuda, mas ela tem que querer. Então isso é uma coisa muito mais do querer do John, do que a gente especificamente sermos considerados os grandes responsáveis por ele ter voltado e etc. Acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer, com toda a convicção do mundo, convicção do treinador, convicção da diretoria, do diretor executivo, da presidência do clube, que a gente precisava naquele momento mostrar não só para ele, né, porque não só ele foi punido, outros 3 também cometeram um ato de indisciplina, o dele com uma gravidade um pouco maior por causa da reincidência, por causa da repetição, mas a gente trata todos eles de forma igual, e eu, assim, outro dia até disse isso para um torcedor na rua, né? A gente tem um grupo de jogadores muito experientes, jogadores alguns com mais de 40 anos, que se dedicam como se estivessem iniciando a carreira, que são exemplo.
Então, ele precisa entender que dentro do próprio ambiente que ele está, ele tem jogadores com um histórico espetacular de conquistas, mas também de disciplina, né, de cuidar da carreira. Por isso são longevos. Está chegando mais um aí no meio do ano, que é o Thiago, né, extremamente longevo. Então é isso, assim, acho que a gente fica feliz sim, mas não tem nenhuma efusividade, não é motivo para festa, não. Ele é um atleta profissional de futebol, ele tem que cumprir com as regras do clube e ele tem que jogar, se dedicar, fazer gol e dar alegria para a torcida. Para isso ele tem que ter uma questão comportamental como os demais que se dedicam. E a gente espera que agora ele tenha cumprido tudo o que a gente precisa que ele cumpra, e a gente espera que ele continue assim. Então, o John Kennedy, para nós, e para mim em especial, é um motivo de alegria o retorno dele. É mais uma oportunidade que a vida dá para ele e dá para a gente também. Que é nessa relação que ele está se construindo. E é muito difícil também ser o John Kennedy. Porque atrás do John Kennedy tem uma história difícil e diferente. Que talvez vocês não tenham acesso, porque para isso precisa conhecer o John Kennedy e conversar com ele. Eu já conversei com o John Kennedy mais de 50 vezes. E a gente sempre quer, de fato, estender a mão e tentar ajudar. E é uma relação que tem também muitas mãos ajudando. E o que a gente tenta fazer, e o trabalho, de fato, ele é pautado, meu pilar central é na condição humana mesmo, dos jogadores. É uma pessoa que joga futebol, é uma máquina que joga. E eles têm as suas idiosincrasias, eles trazem os seus lares, a maioria deles tem uma fragilidade emocional muito grande, às vezes uma aparente fortaleza, mas quando você se depara com o jogador tete a tete e vai buscar um pouco mais da sua intimidade, você vê que ali tem um vazio que precisa ser preenchido. Eu sempre falo isso, o futebol brasileiro ele é muito carente em relação a essa atenção que a gente tem que ter. O problema é muito mais psicossocial do que tático, técnico e físico. E a gente tem um olhar muito distorcido para isso. Existem outros tantos John Kennedys por aí que vão se perdendo. No Fluminense já teve alguns aqui que se perderam. E a gente quer oferecer a condição para o John Kennedy de fato se reencontrar consigo mesmo e ter uma vida. E não é uma vida como jogador, é uma vida como pessoa. E o meu interesse maior no jogador é que ele performe, agora sim, que ele performe, mas que ele tenha uma vida. Depois dos 35 anos, o que vai ser? O que eu desejo para o jogador é que ele tenha um filho como eu, um filho se formando em medicina no futuro. Que ele não ganhe, tenha uma vida cheia de glórias no momento presente, para no futuro ele ter uma vida depois de mais 50 anos para viver na penúria, viver à margem da sociedade. Isso é uma preocupação de fato que está muito dentro de mim. E isso não é uma coisa pequena, para alguns pode ser uma coisa pequena, isso é uma coisa, para mim, é uma coisa maior que tem. E as questões táticas, elas têm que se desenvolver, metodologia de treino, para poder ajudar as pessoas a viverem cada vez melhor. E isso faz o time ficar cada vez mais forte. É difícil, é trabalhoso, mas é aquilo que me dá prazer. Então, eu estou muito feliz que o John Kennedy está aí e tendo mais essa chance. E a gente ajudá-lo a ele ficar do tamanho que ele precisa para acolher o enorme talento que ele tem. A questão da melhora dele no campo é só questão de treino, porque ele ficou um tempo aí sem treinar, ficou afastado. Os 2 primeiros jogos que ele voltou, ele já não estava treinando tão bem, mas assim, era questão, também tinha que botar para ganhar ritmo. Hoje ele já entrou melhor, já fez um gol. E outra coisa que o John Kennedy tem, que isso é da pessoa, não adianta, você não compra. Isso é só você ter que olhar e reconhecer. Ele tem um negócio, uma empatia natural com o torcedor, com as crianças. Você viu que o estádio hoje, ele fez, e hoje estava todo mundo querendo que ele entrasse. E todo mundo vibra diferente com o gol, porque ele também traz isso. Por ele ser do jeito que ele é, ele também traz essa inventividade, essa ousadia, que está dentro do pacote de John Kennedy. Então, assim, a gente tem que ajudar ele a dar conta disso tudo, sem se perder. Tá? Então, assim, eu acho que aqui é uma casa muito importante, que muita gente ajuda, desde o presidente, o seu Paulo Angione, passa por mim, e os jogadores, de maneira muito forte nesse retorno deles, foram muito presentes e também souberam acolher tanto ele como os outros 3.
Diniz, aqui, tudo bem? A minha pergunta era exatamente sobre isso, porque me chamou muito a atenção na resposta do Felipe Melo, que ele diz que o retorno do JK passou por todos os jogadores, quando ele foi questionado pelo JK não ter sido abraçado hoje quando fez o gol, enfim, só pelos meninos que estavam ali do lado de fora. E aí, obviamente, essa situação ela passa por uma questão de gestão muito grande, o Mário falou, enfim, gestão de cima para baixo. E você falou muitas vezes aí sobre coisas que você acredita que são coisas mais importantes para você, né? E, no fim, tudo acaba se ligando um pouco por questão de humanidade, que a gente ouve vocês falando que sendo um pilar central do Fluminense. Mas como amarrar tudo isso e como fazer os jogadores também fazerem parte dessa decisão, sabe? Essa decisão do JK voltar a ter oportunidade, enfim, até por conta do que aconteceu hoje, que todo mundo acaba comentando e que vai completamente ao oposto do que o Felipe Melo falou aqui, que essa decisão passou também pelos atletas. Eu não entendi muito. Teve uma coisa que o Joaquim fez o gol e ele fez o gol, os jogadores não comemoraram com ele, foi o que perguntaram para o Felipe Melo. Aí só 2 jogadores que estavam do lado de fora, que eram jogadores da base, abraçaram. E aí, quando isso foi questionado para o Felipe Melo diz, a decisão dele estar em campo passou pela gente também, de alguma forma. Na verdade, a frase exata dele foi, o JK está tendo mais uma oportunidade e isso passa também por nós atletas. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa relação de grupo, essa relação de vestiário e como os jogadores fizeram parte disso. Não, fazia assim, putz, gente, peço a vocês que não caiam nessa pegadinha de que se tinham só 2, então tinha muito mais moleque. Então, assim, pelo menos deixou um monte de moleque também, deixou de abraçar eles, se foram só 2, tio. Não, e passa porque assim o ambiente que foi criado dessa vez, com o erro que teve, e o ano passado também passou, quando precisou passar, e outras questões aqui, é uma coisa compartilhada com os atletas e para ter uma harmonia, porque não adianta trazer e ter uma rejeição gigante daquilo que aconteceu. Então foi uma coisa construída com os jogadores de uma maneira muito bonita, a volta do John Kennedy, porque ele é um menino muito querido pelos jogadores. E não tem por que você abrir mão da participação dos jogadores. Isso é um ato de extrema inteligência da gente, de fazer com que os jogadores participem do retorno dele, para ele se sentir acolhido, e a gente precisa dos jogadores, o John Kennedy precisa da ajuda de todo mundo, e ele precisa ajudar todo mundo. Então ele voltou de uma maneira muito forte, da melhor maneira possível. Não foi uma coisa impositiva, foi uma coisa construída, com muita gente participando. Então ele, se não tinha muita gente lá hoje, é porque aconteceu uma coisa momentânea, mas ele está assim, tendo uma chance, e espero de fato que o John Kennedy avance muito nessa nova oportunidade, que ele está totalmente diferente dos treinamentos. Está muito mais profissional, respeitando o horário e treinando muito, se dedicando muito. E os jogadores estão muito felizes com a volta deles, você pode ter certeza. Boa noite, Diniz. Boa noite, Mário. Pegando um gancho na marca de 100 jogos do Felipe Melo no retorno do Marlon aos treinamentos e também na volta do Thiago Silva, se existe um planejamento para a estreia do Thiago Silva para o jogo contra o Palmeiras lá em julho. E para você, Diniz, a intenção é utilizar Felipe Melo e Thiago Silva como zaga titular, ou se você pensa em alternar Felipe Melo e Marlon, enfim, algumas outras opções? Essa pergunta é para mim, outra para o Mário, é isso? O planejamento para a estreia do Thiago para o Mário e sobre o time titular para você. Bom, vamos lá. Com relação à chegada do Thiago, acho que vocês sabem que ele só pode ser inscrito no início de julho, né, e está à disposição a partir do dia 10 de julho. A gente ainda não sabe se vai ser contra o Palmeiras agora, em razão do adiamento das rodadas, né? Pela leitura que eu fiz agora com a decisão da diretoria de competições da CBF de manter a sequência das rodadas, e então assim, a gente vai jogar com Juventude, Botafogo, Atlético Goianiense, então empurrou para frente. Não necessariamente vai ser o Fluminense e Palmeiras, mas a partir do dia 10 de julho o Thiago vai estar à disposição para jogar. Vai chegar antes para treinar, a gente está acreditando aí que ele vai chegar ali na primeira quinzena de junho já, porque é quando ele completa o período de férias dele, aí ele já chega, então ele vai ter mais ou menos aí, creio que até a primeira partida que ele esteja apto a jogar, 1 mês de treinamento. Isso, o planejamento da estreia dele depende do Fernando, enfim, a decisão de se ele vai jogar, quando ele vai jogar, o dia que ele vai entrar, não passa pela... A gente trabalha para trazer o jogador, a diretoria, e para colocar ele em condições de inscrição. E campo e bola com a direção técnica da equipe.
Em relação bem direto, é uma possibilidade jogar do Felipe Melo. Isso não quer dizer que vão jogar os dois, mas é claro que é uma possibilidade. Não tem motivo para nenhuma proibição em relação a isso. Diniz, boa noite. Parabéns pela renovação. Acabaram que pegaram algumas perguntas minhas, então vai uma mais. Você falou muito do John Kennedy, só que outro jogador que foi afastado e voltou, e na minha opinião voltou bem, é o Alexander. Então eu queria que você falasse também sobre o Alexander, sobre esse novo momento dele e novo momento dele dentro de campo. Mas isso que é bom. Quando acontece um fato como esse, em muitos outros lugares podia ter tido um desfecho muito diferente. De afastar definitivamente o jogador. Ou voltar e não ter acolhimento, e o jogador cair em descrédito e não ter ambiente. Então, acho que até isso, quando acontece uma coisa como essa, ela não passa impunemente. Quando aconteceu esse evento em si dos 4 meninos. Aquilo ou melhora ou piora, não fica igual mais. Eu acho que a gente fez com que todo mundo melhorasse. O Cauê Elias também melhorou muito e o Arthur também está muito bem. Então, aquilo a gente conseguiu de um evento ruim se transformar numa coisa boa. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma qualidade que a gente tem juntos aqui no Fluminense, de conseguir fazer esse tipo de transformação, não ficar só no julgamento. Tem, obviamente, que teve a repreensão, que tinha que ter, mas teve, sobretudo, o acolhimento e o direcionamento, e junto com os meninos, para eles poderem não só performar, mas crescerem como pessoas. Diniz aqui, parabéns pela renovação. Já que a gente está falando de estrelas do jogo, eu queria falar um pouquinho sobre o Arias. Qual é a importância dele para a melhora do Fluminense? E também hoje aconteceu uma coisa muito bacana, ele acaba errando o pênalti, mas a torcida canta o nome dele depois, então essa relação da torcida e também a importância do Arias para essa melhora do Fluminense. Pô, merecida, né, a ovação da torcida, porque o Arias ele foi se construindo, pelo menos desde quando eu estou aqui, para falar esse momento que eu encontrei aqui em 22, ele foi se construindo um dos maiores jogadores do continente, sem sombra de dúvida. E hoje ele joga aqui muito bem, joga na seleção muito bem, é um jogador muito confiante. E para mim foi um prêmio na minha vida ter encontrado o Arias. Eu falei isso para ele hoje. Ele é uma pessoa especial, o Arias. Não um jogador especial, é uma pessoa bonita. E precisava estar num ambiente como esse do Fluminense para poder desabrochar. Então ele, por meio do futebol, isso que o futebol promove, que talvez seja a coisa mais bonita que tem. O futebol é um meio para as pessoas se desenvolverem. E o Arias hoje é um homem diferente, ele não é um jogador diferente. Ele tem uma estima extremamente elevada, ele é um menino culto. E é muita alegria para mim ver o Arias se transformando naquilo que ele está se transformando. Um grande prazer. Eu posso falar só sobre a reação da torcida rapidamente? Que às vezes a torcida não... Porque está no calor da emoção ali, depois vai embora para casa, né? E a gente fica aqui. Talvez a torcida não tenha percebido, mas a energia foi tão boa em apoiá-lo com a perda do pênalti, que a bola entrou logo em seguida. Então, assim, eu sou um torcedor de arquibancada, sabe? Eu vim da arquibancada. E já tive atitudes idênticas ou piores, porque sou apaixonado pelo meu clube e a paixão faz com que a gente exacerbe sempre. Mas já estou aqui dentro há muitos anos, e se as pessoas soubessem o quanto vale o que foi feito hoje, eu sei que foi feito porque o Arias entrega muito para nós, mas mesmo aqueles que às vezes não estão entregando a nós, se o comportamento como esse de hoje se repete, se ao invés de uma vaia ou de um xingamento após um erro, a gente receba um incentivo, isso é falado dentro do vestiário sempre. Isso foi falado hoje no vestiário, sabe? Quando eu fui cumprimentá-lo depois do jogo, ele estava leve e extremamente emocionado pelo fato da torcida ter perdoado a perda do pênalti. E as coisas confluem assim. O que me preocupava muito no início do ano, desse ano, e eu falo não como presidente, como torcedor, é a energia, sabe? A energia no passado, assim, a gente tinha certeza que a gente ia conseguir a nossa maior conquista, porque
era tudo muito bom nos jogos fora, nos piores momentos que a gente passou. Tava todo mundo com a faca no dente, sabe? E agora essa faca no dente está voltando para todo mundo, para nós também dentro. Estou reconhecendo aqui que nós todos precisávamos recolocar a faca no dente. Então essa atitude de hoje, que ela sirva de exemplo, foi ótima a sua pergunta, porque eu comentei isso logo em seguida que a gente fez o segundo gol. Se houvesse uma vaia ou um xingamento, a gente não teria concentração para fazer o gol logo depois. A equipe se sentiu tão energizada ali, os caras abraçaram a perda de um pênalti. Vamos botar essa bola ali dentro do gol de novo. E aí as coisas caminham, sabe? E a gente é um clube que tem uma experiência aqui inenarrável em 2009. Eu acho que nenhum clube fez o que a gente fez em 2009, com 99% de chance de ser rebaixado. A gente ficou 11 jogos invicto e se livrou na última rodada graças muito à nossa torcida. E às vezes quando tem essas manifestações, eu tenho a oportunidade de conversar com alguns torcedores, eu pergunto, por que esperar desandar para depois apoiar? Né? Por que vaiar e xingar enquanto a gente está ali, enfim, com chance ainda de ser campeão? E aí parece que é uma energia que, vamos deixar dar tudo errado para depois a gente ajudar. Vamos ajudar agora, sim. A gente está classificado para as oitavas de final, em agosto da Libertadores, para a Copa do Brasil. Não estamos bem no Brasileiro e precisamos muito dessa energia nos próximos 3 jogos que vamos ter para a gente voltar lá para cima e disputar o título brasileiro também. Então aqui é um pedido assim, carinhoso e um pedido de um torcedor, não do presidente, de que a atitude de hoje foi fundamental para que a gente construísse o resultado. A gente joga em vários outros lugares do continente. E a gente ganhou do Colo-Colo lá, eu estava dentro do campo comemorando a vitória e os jogadores foram até a torcida do Colo-Colo aplaudiu o time depois da derrota para nós. Como a do Alianza Lima fez no empate. Como outras torcidas às vezes que a gente vê, assim, especialmente na América do Sul, fora do Brasil. Né? É uma questão cultural, a gente entende, mas eu queria muito agradecer o que eles fizeram hoje pelo Arias e fizeram pelo todo, pelos jogadores todos, e que isso possa se repetir. A gente precisa muito de vocês assim aqui dentro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mário. Parabéns pela renovação, pela classificação. Obrigado. Primeiro até para o Mário, você desde o ano passado, você sempre bateu na questão de pés no chão e austeridade financeira aqui no Fluminense, sempre deixou claro que não é 100% as contas aqui. Agora, dia 14, abre novamente a janela para a Europa. Ano passado, vocês seguraram algumas vendas, até pegando o gancho do próprio Arias agora também. Como que o Fluminense está trabalhando agora para essa nova abertura de janela, principalmente na questão financeira, para segurar jogadores? E o Diniz, como você pensa numa possível perda de jogadores agora, a partir de junho? Bom, pergunta muito bacana, muito boa, importante. A gente ano passado fez uma escolha, né? E escolhas têm consequências. Né? Ano passado nós conseguimos fazer essa escolha. E você imagina que não é fácil estar sentado nessa cadeira aqui. Em 2022, nós precisamos fazer uma venda para fechar o ano. Eu fui muito criticado por ter feito essa venda, mas foi essa venda que fez com que a gente mantivesse todos os salários em dia, que a gente conseguisse chegar em 3º lugar no Campeonato Brasileiro e classificar para a fase de grupos da Libertadores, que a gente acabou ganhando. Ano passado eu fiz o inverso. E é muito curioso, não vou citar nomes, até porque algumas pessoas que escreveram sobre isso ano passado são minhas amigas, né? Eu sou amigo de alguns jornalistas, me relaciono muito bem, até porque sou de uma família de jornalistas, etc. E aí foi muito engraçado, porque o jornalista que até é meu amigo, assim, que a gente está muito bem, havia feito uma crítica em 2022 que eu tinha comprometido desportivamente por ter feito a venda. E em 2023 ele, não me criticando duramente, mas disse, olha, veja a posição do presidente do clube, agora ele comete uma irresponsabilidade financeira ao não vender o André. Então, na verdade, essa cadeira aqui, a gente nunca está certo. Se a gente não vende, se a gente vende, a gente comprometeu desportivamente, se a gente não vende, a gente comprometeu financeiramente. Na verdade, não é nada disso. A gente precisa fazer escolhas e tomar decisões nos momentos que o clube passa. Naquele momento havia possibilidade, e eu não escondo de ninguém que esse ano, se não acontecer nenhum evento extra financeiro do clube, a gente obviamente vai ter que fazer uma venda, 1 ou 2 vendas no meio do ano, para que a gente possa manter as contas do clube equilibradas. Eu repito muito isso nas entrevistas, porque o clube mudou de prateleira, não só do ponto de vista financeiro,
mas também do ponto de vista desportivo, mas as agruras ainda são muitas, porque a dívida deixada no passado é muito grande. E a gente, obviamente, está... Esse bom trabalho que a gente vem fazendo nos dois campos vai nos gerar, certamente, no futuro, eu espero que seja próximo, a chegada de um aporte financeiro, de um investimento, para que a gente possa definitivamente equilibrar e zerar a pedra. Mas, por enquanto, a gente precisa fazer as vendas, e eu vou citar aqui um clube do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Eu não sei se procede, mas vi hoje uma notícia de que o Flamengo estaria fazendo a venda do Fabrício Bruno. Então, você imagina, se um clube que tem uma situação financeira extremamente superior à nossa, não só em faturamento, como equação de dívida que foi feita ao longo de 10 anos pela gestão anterior, se esse clube precisa vender jogadores para poder se manter ativo no mercado, etc., imagine um clube que fatura, sei lá, 3 vezes menos. Então, a gente vai precisar fazer, sim, as vendas e faz parte. Outros tantos clubes vão vender jogadores no meio do ano também, e a gente vai, obviamente, tentar se equilibrar dessa forma no campo e também financeiramente. Não, hoje eu estou pensando um pouco nas perdas. A gente nunca quer perder jogador, mas a gente tem que saber que faz parte da realidade. A gente sempre está conversando, o Mário, Paulo João e eu, o Fred. Então tem umas possibilidades de venda. A gente trouxe já jogadores pensando nessa possibilidade também. E a gente vai fazer de tudo para se ajustar o mais rápido possível. Boa noite, Diniz. Boa noite, Mário. Fernando Silva, Rádio Assessoria Esportiva. Parabéns pela classificação e pela campanha da Libertadores também. Primeira pergunta para o Diniz, pegando um pouquinho do que o Mário falou sobre o equilíbrio do futebol brasileiro. A Copa do Brasil é uma competição muito longa, principalmente para os times que vêm da primeira fase. Acredito também, mesmo os times que estão na Libertadores, que já entram na terceira fase, têm uma certa dificuldade por esse equilíbrio da Copa do Brasil. E na Libertadores os clubes brasileiros enfrentam clubes da América do Sul que jogam de uma forma diferente, jogam em altitude. E aí eu queria saber de você, Diniz, você encontra uma maior dificuldade na Copa do Brasil ou na Libertadores, da forma de jogar? E para o Mário, o Fluminense já tem uma crítica antiga de jornalistas, de comentaristas, de torcedores, quanto ao elenco do Fluminense ter jogadores com uma certa idade. E mesmo assim, ano passado, o Fluminense conseguiu conquistar a Libertadores. E hoje, vocês vão no meio do ano vai vir o Thiago Silva, que também tem uma certa idade. Como você disse, são jogadores longivos e craques. Você, como presidente, como é que você recebe e lida com esse tipo de crítica? Porque eu acredito que o técnico que tem o poder de tirar esse jogador, botar em jogo ou não, de repente lida com uma forma diferente essas críticas dos jogadores de certa idade. Obrigado. Agora você primeiro, que a pergunta foi para você primeiro. Para dar tempo de eu pensar para a segunda. Eu acho que não tem a diferença assim, de o que o que a gente quer é jogar bem. Eu acho que tem algumas peculiaridades a Libertadores, por exemplo, assim, jogar numa altitude muito alta. Aí é uma coisa que a gente sabe que socialmente é uma coisa justa e tem que ser assim mesmo, mas fisiologicamente muda completamente o jogo. Então, assim, jogar em altitude é um elemento que altera muito. Então, assim, se a gente puder... Então, nisso, a Libertadores, em alguns casos, quando tem altitude, eu acho que interfere bastante naquilo que você produz. Mas, assim, o que é mais difícil pra gente, o que eu prefiro, assim, eu não tenho uma preferência. Pelo contrário, acho que quando fica 16 clubes, eu acho que não... e mediante sorteio, tanto uma como outra, eu acho que são muito difíceis. Bom, vamos lá. Seu nome? Fernando. Bonito nome, hein? Bonito nome. Deixa eu te falar uma coisa, assim. Isso que o Fernando fala sobre... Não sei exatamente como ele usa, mas eu vejo muitas coletivas, e hoje ele falou novamente sobre a questão da informação, da lealdade, da relação, dela ser verdadeira, dela ser sincera. Em 2020, nós fomos eliminados. Lembra quando eu falei ainda há pouco sobre a renovação do Fernando, que a gente olha a gestão inteira e tudo que a gente sofreu? Em 2020, a gente foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, lá, por 3-1, salvo engano. Foi um dos momentos difíceis da gestão, porque
A gente não tinha nem um ano assumido o clube e logo tivemos uma pandemia e perdemos 65% das receitas. E um jornalista passou a noite inteira dizendo que o Fluminense tinha sido eliminado porque ele tinha um time de velhos. Porque naquele dia tinha o Nenê no campo, o Ganso e o Muriel, que tinham acima de 30 anos de idade. Ele fez um recorte interpretou o número do jeito que ele queria, isso virou um vídeo que viralizou, e no dia seguinte as redes sociais estavam todas dizendo que o Fluminense tinha um time de velhos. Vou te dar um dado. Eu aí, enfim, fiquei chateado, chamei meu chefe scout lá e ele me mostrou que a média de idade daquele time do Fluminense era uma das mais baixas daquele ano. E que os campeões da Libertadores, do Brasileiro, sempre possuem uma média de idade mais madura do que os times que brigam lá embaixo. Né? Então, o Flamengo naquele momento era campeão da Libertadores, 19 tinha uma média mais alta que a nossa, Palmeiras tinha uma média mais alta que a nossa, e ele disse para mim assim: a gente só vai começar a disputar títulos quando a gente aumentar a média de idade, trouxer experiência para mesclar com a juventude. Porque é muito simples você pegar 4, 5 jogadores que em algum momento, coincidentemente, podem ser titulares, porque jogam barbaramente, que é o caso de Marcelo, Felipe Melo, Ganso, e as pessoas olharem o time e dizer que é um time de jogadores velhos. Mas, na verdade, a gente tem que olhar o plantel todo, porque o time não joga só com 4 ou 5 jogadores. Então, se você tem 4 jogadores, um deles é o goleiro, com 40 anos de idade, mas tem mais 5 caras de 19, de 20, de 23, essa soma vai fazer a mistura que nos levou ao título da Libertadores no ano passado. Curiosamente, hoje, eu vi um Instagram de um rapaz que acho que até tricolor, onde ele fez uma postagem sobre isso, dizendo: chama o time do Fluminense de velho, mas eu peguei a média, ele parou para ler e pegou a média de idade de todos os times do Brasileiro e viu que o time com a média de idade mais alta é o Vitória da Bahia, segundo Fortaleza, terceiro Internacional, quarto Criciúma, quinto o Fluminense, e tem vários outros assim bem perto, com 0,3, 0,5, como Botafogo, Flamengo. Então, assim, fazer um recorte para querer ter razão, né? Não estou dizendo que você fez isso não, tá? Pelo amor de Deus. Eu entendi que você quis dizer que as pessoas falam isso. Querer ter um recorte para poder ter razão e atrelar isso a um resultado, como foi em 2020, onde esse jornalista disse que nós tínhamos um time de velho quando nós tínhamos 2 jogadores. E assim, o Marcelo é o jogador que é, o Thiago Silva jogou há 3 dias atrás como titular na Premier League, o Fábio, para mim, eu não chamo de goleiro, chamo de uma entidade, né? O Felipe, né? Hoje a gente comentava no camarote, só para vocês saberem, comentava com a minha prima no camarote, vendo o jogo, que tristeza que um dia esse cara vai parar de jogar futebol, um dia, que é o Felipe. O que joga o Felipe Melo? E ele disse isso aqui para vocês hoje, com a maior humildade do mundo: não tenho mais velocidade, mas me posiciono. Não tenho tanta impulsão, mas mudei meu tempo de bola. Isso é de uma grandiosidade, né? Assim, eu vou citar aqui um atacante que jogou até os 41 anos, que era, para mim, assim, um grande ídolo meu no futebol, que teve a oportunidade de jogar no Fluminense, que era o Romário. O Romário se adaptou. Você pega o Romário em 1988, 89, quando ele foi para o PSV, ele era uma flecha de velocidade, e na Copa do Mundo de 94 ele já era mais posicional, e depois voltou para o Brasil e ficou jogando ali sem se movimentar muito, fez 1000 gols. São gênios, pô. São os caras fora do padrão. E a gente busca trazer jogadores que são fora do padrão físico, né, longevos, como foi um grande amigo que eu tenho também do futebol, que é o Mauro Galvão, um amigo que eu fiz no futebol, que já foi campeão da Copa do Brasil com 41 anos de idade, e foi campeão brasileiro com 17 pelo Inter, ele foi campeão com 17 e com 41. Então, eu fico triste que ao invés da gente enaltecer esses caras, da gente ter o orgulho de que eles estejam ali competindo no futebol com caras de 23 anos e por certas vezes competindo até mais, eu acho que o Fluminense 2023 é a prova disso, de que essa mescla da experiência, da tarimba com a juventude vai sempre trazer bons resultados. E aí, para concluir a resposta, obviamente,
que nós também temos uma questão financeira, que é, nós somos um clube dentro dos 13 considerados grandes do futebol brasileiro, 12 ou 13. Nós somos um clube hoje de médio faturamento perto dos grandes faturamentos, e nós não temos condições financeiras de fazer compras de jogadores jovens de alto padrão. Então a gente forma jogadores de alto padrão, como formamos o André, Martinelli, John Kennedy, formamos em casa, e os outros a gente precisa investir, isso que o Fernando falou, o nosso ambiente, a nossa capacidade de acreditar nesses jogadores, de ver o Felipe Melo saindo de um Palmeiras bicampeão da Libertadores e acreditar que ele pode dar a Libertadores para ele. Então, essa combinação também da necessidade do Fluminense financeira de não ter condição. O Fluminense teria condição de comprar um zagueiro de 24, 25 anos do nível do Thiago Silva e fazer um aporte e comprar na Europa? Não. Então eu tenho que ter o Thiago Silva, que é ainda para mim o maior zagueiro do mundo, e que eu tenho que agradecer a ele dele ter nascido aqui e querer voltar para casa, porque ele tinha proposta de outros clubes da Europa para continuar jogando em alto nível lá. Então a gente aproveita até para fazer sempre um agradecimento ao Thiago, ao Marcelo, ao Felipe, ao Fábio, a esses jogadores que acreditam, porque ligam para cá e sabem como é aqui, que o ambiente é ótimo, maravilhoso, e querer vir aqui performar e ser campeão. Então, assim, cara, muito legal a sua pergunta, já me dá a oportunidade de falar isso, e a gente tem muito orgulho desses caras aqui, e sempre que a gente tiver a oportunidade de ter grandes jogadores, a gente vai buscar. Fechar aqui que estamos já orientados. Exatamente isso, todo mundo já quer ir para casa. Boa noite, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Diniz, você falou há pouco que o Fluminense vive um momento de crescente, né? Que você vê esse time um pouco melhor para a sequência da temporada. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dos próximos 5 jogos serem no Rio de Janeiro, e qual setor que você acha que necessita de uma atenção maior para você deixar esse time mais correto, né, na sua visão. E Mário, você como torcedor, né, você sempre fala isso, você falou, eu lembro de você falando uma vez sobre o Fábio. Poxa, eu queria ter esse goleiro aqui no Fluminense. Para o Super Mundial, já pensando na metade do ano que vem, né, daqui a um ano, mais ou menos. Qual é a voz que está no seu ouvido ali, querendo, te seduzindo para trazer um jogador? Queria que você não precisa falar nomes, óbvio que isso vai da sua gestão, mas qual setor você acha que é o mais interessante e que a voz fala um pouquinho mais alto no seu ouvido? Obrigado. Bom, rapaz, esse negócio de voz é complicado, porque é o dia inteiro voz falando aqui, mas aí quando eu abro a mala não tem dinheiro. Aí o que eu faço? Eu vou na garganta mesmo, tento convencer o cara na palavra. Assim, cara, eu obviamente, ainda falta um ano para isso, né? Mas eu obviamente tenho vontade, sim, penso em que a gente possa, quem sabe, ter algum outro grande jogador de alto nível, além de todos os que a gente já tem, para o Mundial de 25. Mas vai depender muito de como vai se dar a janela no meio do ano, como vai se dar a janela no final do ano, né? Como vão chegar esses jogadores lá em dezembro de 24. Enfim, eu assim, tenho muitos jogadores que eu admiro e que eu teria vontade de ter aqui, mas a gente aqui, para ser muito honesto, depende muito do projeto que a gente apresenta e depende muito do jogador querer vir. O que nós temos hoje de bom? Como o Fernando falou, harmonia, ambiente bom, time vencedor. Felizmente, depois de muitos anos, temos uma condição financeira estável, não maravilhosa, mas estável, com salários em dia, com as imagens em dia. Isso ocorre no futebol, né? Os jogadores se perguntam e sabem que aqui a gente cumpre com os nossos compromissos mensais. Então, assim, ir pensar no nome, preparar a garganta para o convencimento e torcer para que o outro lado... eu gostaria de vir jogar aqui hoje, se eu fosse jogador, né? Jogar ao lado do Marcelo, do Thiago Silva, do Felipe Melo, do Fábio, do Arias, do Ganso, do Cano. Eu gostaria de vir jogar aqui. Quem sabe eu pego o telefone aí e pergunto para alguns que já tenham jogado com esses jogadores e eles queiram vir jogar no Fluminense. Deu a deixa para você. Eu também gostaria de jogar com esses caras aí. Se quiser me contratar.
Enquanto eu jogar no Rio de Janeiro aqui, no Maracanã, a gente tem que... É muito importante pra gente. E a gente saber aproveitar. Mas independente do jogo ser aqui, a gente vai ter que fazer de tudo para poder pontuar esses jogos que a gente tem para frente. Em relação ao setor, não tem nenhum setor específico que eu acho que a gente está precisando melhorar de maneira especial. A gente tem que melhorar como um todo. É isso. Finish. Obrigado a todos e todas. O bem que o Arena Web já me conquistou, com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Se a bola vai rolar ou se o jogo acabou, a Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só a Arena Web agrada minha mente. Agrada minha mente. Vai! Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz para você. Arena Web, conectado com emoção.